Agora a gente passa a palavra para o Alexandre. Jesus te abençoe e vamos ouvir. Obrigado. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Muito bom. Eu estou até aqui no computador com o livro A Caminho da Luz. Eu separei um pequeno trecho para me ajudar no Evangelho de hoje, né? E como diz aqui o livro, o título, A Caminho da Luz, é o caminho no qual o Evangelho busca nos guiar, o da luz, da angelitude, do qual nós vemos aqui, na parte onde vem dizer no livro A Caminho da Luz, a Gênese planetária. E aí o trecho diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Olha só, o que eu entendo disso é o seguinte, que espíritos que chegaram a passaram por todos os momentos que nós devemos passar, por todas as escolas planetárias, então conseguiram a sua angelitude, se tornaram espíritos crísticos. E assim como nós temos o nosso governador da Terra, que é Jesus Cristo, nesse sistema solar, os outros planetas também têm as suas vidas nas suas dimensões. Tem também os seres que ali vivem, e ali também tem um espírito crístico que está governando aquele planeta. Então por isso que vem nos dizer, essa comunidade de espíritos puros que regem esse sistema e que está por nós. E aí então, como eu separei o capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Para a gente poder falar esse capítulo de uma outra visão, mas que vai explicá-lo da mesma maneira, onde que ali começa assim, eu não vim destruir a lei. E aí então nós vamos entender a escola terrena, como que ela funciona. Ela funciona assim, tem muitas escolas que têm desde o maternal, o pré, as séries iniciais, as séries finais, o ensino médio, e tem escolas que até ali junto com o seu ensino médio também tem a faculdade. O que nós precisamos entender? Uma vem após o outro e tudo é progressivo, uma completando a outra. E assim funciona também a escola do espírito. Uma vem completando a outra, mas devido à nossa ignorância de estarmos aqui, tal qual, por exemplo, aqueles alunos das séries iniciais, quando eles vão para as séries finais, eles podem até perguntar assim, mas espera aí, tem alguma coisa de diferente aqui? Está tomando um novo caminhar? Sim, isso é verdade, precisa que seja assim. Por quê? Porque tudo é progressivo, tudo vai sendo complementado, tudo vai sendo acrescentado. E então, antes da maneira como entendíamos, mas que estava em um formato de gravuras, podemos dizer assim, na qual então, devido ao nosso grau de evolução espiritual, precisávamos entender daquela maneira com histórias, como Cristo contava antes, né? E aí depois elas vêm de uma forma mais aprofundada. E a partir do momento que vem mais aprofundado, muda um pouco a visão das coisas. E por isso então que fica um pouquinho diferente. E então por isso que desde lá atrás, os espíritos, os ministros que vieram antes, trazendo seus ensinamentos, vem Moisés então, e aí vem o Cristo. Vem acrescentar um pouco mais e às vezes dá a impressão que muda os paradigmas. Por isso, muitas vezes, as nossas indignações em cima de tudo isso. Mas isso é nada mais, nada menos do que a nossa falta de humildade para entender que a escola planetária funciona dessa maneira, né? Que são esses ministros que trazem para nós, e a partir do momento que nós vamos aprendendo com cada um,
nós vamos assimilando uma etapa da evolução terrestre, uma etapa da evolução do espírito. E o Cristo, quando a gente vê lá, em várias passagens do Evangelho, que ele vem nos chamar a atenção para o seguinte, ele vem nos dizer assim, cada um conforme as suas obras. E em seguida, em vários ensinamentos, nós vamos escutando ele dizer assim, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí a gente vai juntando algumas passagens do Evangelho, agora eu já vou lá no capítulo 4, eu vou fazer uma saladinha aqui. E aí eu encontro lá no item 14 do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue, Jó, quer dizer, a minha evolução, o meu progresso, a superação das minhas dificuldades. E aí então a gente vê aqui, no mesmo item, quando o homem está morto, ele vive sempre. Quer dizer, o corpo morre, mas o espírito continua vivendo. E então, terminando os dias de minha existência terrestre, expirarei, porque a ela voltarei de novo. E aí então o Cristo vem nos dizer assim, que ele é filho do homem, filho das experiências humanas, porque para que o progresso possa se dar, nós precisamos passar pelo quê? Pelas experiências humanas. E a partir do momento que nós vamos passando por essas experiências, então uma dando a outra partida, em cada uma vai tendo algo que acrescenta. Em cada uma vai tendo algo que vai fazendo com que a gente supere aqueles vícios do passado e vai conseguindo acrescentar virtudes no presente para nos auxiliar no futuro. E aí, para complementar, eu vou pegar esse trecho aqui do início do livro A Caminho da Luz. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgirão e desaparecerão, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Muitos confundem, né, inteligência com sabedoria. E eu acho que tem uma diferença aí. Porque muitos são inteligentes, mas não são sábios. Olha só como que é a coisa. Porque no mundo atual muitos dizem assim, mas o mundo está cheio de pessoas inteligentes, por que ele não alavanca? Ainda mais esses espíritos que estão chegando aí, né? Eles pegam esses brinquedos tecnológicos e os destrincham com tanta facilidade. Isso é verdade, mas não são sábios, são simplesmente inteligentes. É só nós observarmos que quando se fala em sabedoria, fala sobre sabedoria das coisas, principalmente divinas. E nós vemos que os espíritos que nascem hoje falam nisso, falam moralmente nisso, né? Então, para nós observarmos como muitos de nós ainda estamos tão precários em nossa evolução. Somos inteligentes? Somos. Mas sabedoria está faltando, principalmente a sabedoria do Filho de Deus de verdade. E voltando lá, quando Cristo vem nos dizer assim, Filho do homem, Filho das experiências humanas, olha, ele já é Filho. E aí nós vamos observar lá no Evangelho que o Evangelho nos chama de criaturas. Por que será que o Evangelho nos chama de criatura, mas chama o Cristo de Filho? Nós somos criaturas, mas o Cristo é Filho. É porque o Cristo já se identifica com Deus. O Cristo ele já chegou nesse patamar aqui, ou melhor, ele passou. Quando o Espírito toma consciência de que é o construtor de si mesmo,
o artífice de sua felicidade, ele não para mais. Pode acontecer o que for, que ele continua trabalhando a sua evolução espiritual. E o Cristo, então, ele passou disso. Por isso que hoje ele é filho, enquanto nós somos criatura ainda. Porque um ser que faz o que eu comentei agora há pouco dessa notícia, ele não se vê como filho de Deus. Porque para se ver como filho de Deus, então ele ama o outro, ele aceita o outro, ele perdoa o outro, e ele observa também os seus próprios erros, ele busca fazer ao outro o que gostaria que fizessem com ele mesmo. Olha só então, essa mensagem que eu acabei de dizer agora, sobre quando o espírito toma consciência de que é o construtor de si mesmo, é de Chico Xavier. Não sei a fonte, tá? Achei ela na internet e achei ela muito interessante. Eu acredito que tudo à nossa volta, pelo fato de que nós ainda somos muito crianças espirituais ainda, nós estamos como aquele filho pródigo, que lá está como filho pródigo. Mas na realidade, podemos dizer criatura pródiga. Por quê? Porque antes, o que ele faz? Ele chega para o seu pai e pede toda a herança. Ele quer sair pelo mundo, ele não quer saber, como muitos de nós fazemos. E aí, então o pai vai dar parte da herança dele e ele sai pelo mundo. E ele então passa pelas experiências humanas. E ele percebe que as coisas não eram como ele pensava antes. E aí, então o que ele faz? Ele começa a se identificar então com o seu pai, como o filho dele de verdade. Por isso que ele volta até ele. E é essa chamada que o Evangelho vem nos fazer. Ele vem nos chamar para que nós consigamos também essa identificação. Para que nós também nos possamos ver como filhos das experiências humanas, mas filhos que superam essas experiências humanas e alcancem essa identificação para com Deus. Mas isso não é fácil. Então por isso que nós vamos passando por todas essas facetas na humanidade. Eu acredito que tudo à nossa volta, que tudo que acontece pode ser explicado pela ciência, mas não pela ciência da Terra. Enquanto a gente não compreende o que acontece à nossa volta, e então nós chamamos de o quê? De milagres, nós chamamos de religiosidade, de espiritualidade. Mas o que eu acredito? Que pelo fato de nós ainda sermos muito crianças, nós não conseguimos ver as coisas como deveríamos, tal qual lá na época do Cristo. Se aquele pessoal do Cristo viesse nos tempos atuais e visse tudo o que a gente consegue aqui realizar, cientificamente falando, eles iam pensar assim, são o quê? São tal qual Cristo, conseguem fazer milagres também, porque nós conseguimos a luz, nós conseguimos toda essa aparelhagem magnífica dos tempos atuais, e aí então eles observando isso, eles vão ficar maravilhados. Isso é verdade. Por quê? Essa ciência a gente vai alcançando com o tempo. E esse reconhecimento ele só vai vindo com o amadurecimento do espírito. Olha só, observe como que a criança é quando ela nasce e ela ainda caminha um pouco mais. Ela não tem noção do que ela é. E ela só reconhece isso depois que ela vai crescendo e ela vai então observando conforme os seus estudos. Ela vai estudando lá na escola, olha, eu sou um ser humano. Olha, eu sou do sexo feminino, eu sou do sexo masculino, eu sou da cor branca, eu sou da cor negra, eu sou da cor parda, eu sou japonês, eu sou brasileiro, ou eu sou um americano. E aí então nós vamos reconhecendo tantas coisas e nos identificando com tantas coisas. Mas isso porque vai chegando à maturidade. E isso é uma coisa magnífica para todos nós, quando nós aceitamos e quando vem a humildade. É por isso então que o Espiritismo ele só veio agregar. Muitos estão questionando o Espiritismo, muitos aí estão até tentando trazer obras que vão dizer assim que não era bem assim que Kardec estava elaborando a doutrina espírita, que tem outras verdades. Mas o que nós podemos entender é o seguinte, mesmo que a doutrina espírita traga meias verdades, essas meias verdades já estão nos completando, já nos explica as passagens do Cristo, já traz para nós
passos que nós podemos exemplificar no dia a dia com o nosso semelhante. Nós já compreendemos muitas coisas que nós sentimos intuitivamente, e tudo isso vem nada mais, nada menos para compreender que estamos engateando ainda. E é por isso que nós estamos em flagelos. E é por isso que nós estamos em momentos como este. Então, hoje eu estava caminhando e encontrei um colega de uma outra casa espírita. Aí ele veio me dizer assim: nossa, mas como o mundo está perdido, não é? Eu falei assim: de certa forma ele está. E ele me disse assim: e será que tem volta? Eu falei assim: eu acredito que sim. Porque assim como aquele filho pródigo, ele saiu de sua casa e ele revirou o mundo, mas ele voltou, nós também vamos voltar. Porque Deus nos chama de volta. Deus, então, ele coloca em nossos caminhos, mesmo sendo pródigos, tudo aquilo que a gente precisa para compreender a nossa existência. E nem que seja aos poucos, nós vamos conseguindo. Eu separei aqui um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, que é assim: o ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao ser humano comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins interiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. O ser humano mobilizado o homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários, convenhamos. Porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos ao trem pelo detentor provisório. No entanto, enquanto o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus. Aqui nós temos, no final desse capítulo, que ele vem nos falar, deixa eu chegar lá, de Santo Agostinho. Santo Agostinho, como muitos de nós, estamos passando por situações muito difíceis. Estamos em um momento da humanidade no qual a depressão está aumentando ainda mais devido a essa pandemia. As pessoas estão se estressando de uma tal maneira absurda. E aí nós vamos observar Santo Agostinho. Ele começou o quê? A sua caminhada como todos nós. Ele saiu do paganismo e conseguiu então se ver no cristianismo. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque vai acordando em nós o Espírito imortal, o Filho de Deus. A partir do momento que ele vai vivenciando todas as suas dificuldades e ele vai conseguindo encontrar sentimentos em seus corações e principalmente, olha só, o sentimento materno. Aquele sentimento que a gente tem por aquela pessoa que nos dá a oportunidade de estar nessa terra buscando a nossa evolução. E é isso então que ele vem comentar, no qual que ele não perde a esperança de poder se comunicar com a sua mãe. E ele, antes de vida pagã, nos seus excessos, ele aceita o Cristo em seu coração e busca acertar os seus passos. Nós podemos ver também que essa gratidão está principalmente nos missionários que caminharam junto conosco, pelas suas mães. Vamos observar Chico Xavier, o carinho que ele tinha pela sua mãe. E sempre comentava sobre ela, inclusive tem até um livro, eu não me lembro o nome agora. Ele escreveu um livro no qual ele conta um pouquinho de sua mãe. Isso tudo para nós podermos compreender o seguinte: a espiritualidade rege tudo. A espiritualidade controla tudo.
ela não passará. Por quê? Porque somos nós mesmos, nós que estamos aqui desde o Cristo, que é o Espírito Crístico, que é o maior entre todos nós, até o menor de todos nós. Mas lembrando, independente de quem seja, tirando Cristo, todos nós ainda temos alguma coisa de errado em nós. Vamos observar lá Elias, como João Batista. O Cristo vem dizer assim, dos nascidos de mulher, Elias, João Batista, é o maior na terra. Significa, o mais evoluído naquele momento. Mas olha só, até ele mesmo teve que expiar. Até ele mesmo foi decapitado porque ele mandou decapitar. Olha só como que funcionam as coisas. São os níveis de evolução que nós passamos e mesmo que chegamos lá na frente, nós podemos errar. E isso todos nós que estamos aqui nessa terra. O que nós devemos buscar então? Humildade, como Cristo veio nos ensinar lá atrás. Ele se ajoelhou, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele então veio nos dizer que será exaltado aqueles que se humilhar. Aqueles que buscarem nessa terra fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. Entender o outro como o seu irmão de verdade. E se porventura a gente não tiver parâmetros de como amar, de como auxiliar, que a gente então faça ao outro o que o Cristo fez para todos nós. Ele vem nos dizer assim, ame ao outro, não como você acredita que deve amar ao outro, mas como eu vos amei. E para finalizar, aqui no livro ainda Caminho da Luz, antes da Gênese planetária, tem uma passagem assim, é Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Muito bom. Como Chico Xavier vem nos dizer, a partir do momento que nós percebemos que são esses ensinamentos que faz com que superemos as nossas dificuldades e que faz com que encontremos a verdadeira felicidade, nós tomamos então a lucidez de seguir esses passos. Nós buscamos então estar sóbrios perante estes princípios e praticá-los. Deixa eu finalizar aqui, ó. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações, incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis, esfaleceram-se coroas milenárias. Os princípios do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram, e conclamam ainda, os povos da terra, para o morticínio e para a destruição. A Terra, no momento, ela está em conflito. Todos nós estamos em conflito, principalmente com essa pandemia. Governantes não se entendem com governantes e, consequentemente, governados não se entendem com governantes. E aí, então, nós estamos nessa dificuldade momentânea. Mas o que a espiritualidade vem nos dizer? Com todas essas mensagens que nós estamos recebendo desses livros, e nós estamos vendo que vem falar com o atual momento. Que nós tenhamos esperança, que nós buscamos paciência em nossos corações, e que a fé não pode fugir do nosso caminhar no dia a dia, mesmo com máscaras, mesmo escondidos em nossas casas. O que nós precisamos entender é o seguinte, tudo passa, mas tem uma coisa, tudo que no momento está passando tem um porquê, tem um ensinamento e cabe a nós entendermos, cabe a nós superarmos, mas fazendo como eu disse lá naquela lição da alface que foi lavada, mas a lição ficou, ela estava limpa. Que essa pandemia possa passar, mas de que alguma maneira ela passe nos limpando das nossas impurezas, deixando alguma coisa em nós, ensinando-nos alguma coisa. Para finalizar de verdade, só Jesus não passou.
na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para um amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. E eu vou só lembrar a frase que ele veio nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a minha mensagem. Gostaria de agradecer mais uma vez e deixar aqui um abraço para todos.